Olá, amigas, olá, amigos da Sociedade Espírita Irmã Rosália, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar da missão dos 12, que está no Evangelho de Marcos, nos capítulo 6, versículos de 7 a 13, onde Jesus então delega aos seus discípulos as suas missões para que eles realizassem, divulgassem a sua doutrina. Mas embaixo de Campos nos ensina, primeiramente, que Jesus saiu ali nas margens da cidade, proximidade de Cafarnaum, nas margens do lago de Genezaré, como se procurasse algum amigo que estivesse à sua espera. Em breves instantes, diz Humberto de Campos, no livro Boa Nova, que ele ganhou as margens do Tiberíades e dirigiu-se a um grupo de pescadores, como se de antemão já os conhecesse. Ele então aproximou-se do grupo e falou com amizade: Simão e André, filho de Jonas, venham da parte de Deus e vos convido a trabalhar na instituição do seu reino na terra. E aí os discípulos, os dois discípulos, André, filho de Jonas, e Simão, Pedro, disse: sejam bem-vindos. E Jesus então perguntou para eles: quereis ser meus discípulos? E eles então disseram: seguiremos teus passos, Senhor. E Jesus sai dali e vai até a cidade, até o centro da cidade de Cafarnaum, lá na intendência de Antipas, onde ele encontra ali um homem. E ele pergunta para ele: que fazes tu, Levi? Ou seja, ele já conhecia pelo nome todas as pessoas, ele já conhecia todos como se fossem seus amigos. E Levi, que era um publicano, ou seja, um cobrador de impostos, ele diz: recolho os impostos do povo devidos a Herodes. Então Jesus pergunta para ele se ele gostaria de ir com ele recolher os bens dos céus, perguntou Jesus. E Levi, aquele que seria mais tarde o apóstolo Mateus, comovido, diz: Senhor, estou pronto. Então eles saíram dali juntos, abraçados. E Jesus então continua a sua caminhada e logo à frente ele encontra mais dois amigos. Aproximou-se de dois jovens que pescavam nas margens e os convidou para o seu apostolado, dizendo: filho de Zebedeu, disse bondoso, participa das alegrias da Boa Nova? E Tiago e João, que já conhecia das pregações de João Batista, dizia a ele: mestre, mestre, exclamava felizes, e também o seguiram. E assim Jesus saiu ali nas margens daquele lago, ou daquele mar, que chamava de mar, mas na verdade era um grande lago. E aí ele foi convocando outros e formou assim um grupo que tinha ali centenas de discípulos. Então, Lucas narra no capítulo 6, versículo 13 do seu Evangelho, que logo ao nascer do dia, convocou todos aqueles discípulos que ele tinha ali para um local ali nas margens do lago, e então ele disse para eles assim: eu amo todos vocês, primeiramente. A maioria de vocês tem estado comigo desde o início. São aqueles discípulos que estavam com Jesus desde o começo, que estavam já aprendendo, sabiam muita coisa, e muitos deles mostravam já, destacavam no meio dos outros. Então ele disse, mas agora, Jesus disse, as multidões são grandes demais para mim sozinho. Ou seja, os seguidores deles aumentou bastante. Então ele disse: vou escolher 12 homens que terão a autoridade da minha mensagem. E aí, então ele escolhe 12 discípulos. E aí então ele vai passar para eles a missão para todos esses que foi considerado como seus apóstolos. Então Jesus aqui dá para nós uma grande lição, porque ele, como Messias, poderia ter centralizado todo o trabalho nele mesmo. No entanto, ele resolveu delegar, dar poderes para que as pessoas pudessem também trabalhar, ter um trabalho para fazer. Então, o ensino que Jesus está nos ensinando que a ascensão espiritual do ser humano é de natureza coletiva. O trabalho não é de natureza individual. Todo trabalho é centrado no indivíduo, mas a obra tem que ser sempre no conjunto. Então aí Marcos começa então a narrar dizendo o seguinte:
Depois que ele escolheu os 12, ele os chamou em particular, né, assim, e começou a enviá-los de 2 a 2. Então, mais uma vez, Jesus dando exemplo, nosso trabalho é sempre coletivo. Mas o que esses dois iam fazer, né, onde eles fossem enviados? Eles iam divulgar a mensagem de Jesus e de pregar a palavra divina, como diz o Erasto no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, e depois elevar a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, e aos pequeninos e simples que a aceitarão. Arme-se vossa falange de decisão e coragem, mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera, arai. Então aqui nós estamos vendo que Jesus manda eles então levar a palavra dele de consolo para todas as pessoas que precisassem. Todos aqueles que inclusive queriam ouvir essa mensagem, né? Porque ele sabia que quem ia aceitar essas palavras dos seus apóstolos, que era o seu ensinamento, seriam as pessoas simples, as pessoas sofridas que viviam naquela região ali onde ele pregaria. Ao contrário dos grandes, como ele diz aqui, que desprezariam a mensagem. Aquelas pessoas que se julgam melhores, maiores, esses desprezariam. Mas, e aqueles outros também, eruditos, ou seja, aqueles estudiosos, eles iriam exigir provas. Mas os simples não. Esse aceitaria a mensagem de Jesus. E Chico Xavier e Valdo Vieira, através da obra Estude Viva, nos traz uma mensagem também que diz que Jesus chamou a equipe dos apóstolos para erguê-los à condição de amigos fiéis, capazes de abençoar, confortar, instruir e servir ao povo que em todas as latitudes da terra constituía uma amorosa família do coração. Ou seja, todos nós aqui na terra somos irmãos. E o Cristo veio aqui para trazer a mensagem dele para os irmãos. E Jesus não prometeu nada assim, nenhuma regalia para os seus apóstolos. Não prometeu que eles teriam uma sala com ar-condicionado. Não. Diz a eles que eles seriam enviados como ovelha no meio de lobos. Ou seja, que não seria fácil a missão deles, né? Mas depois, no versículo seguinte, Marcos nos traz outro versículo dizendo: e Jesus então deu autoridade sobre os espíritos impuros. A autoridade aqui não podemos confundir com autoridade, com autoritarismo. Autoridade moral é a autoridade que o Cristo tinha. A autoridade moral, às vezes, nós não conseguimos transferi-la para alguém. Não tem como você dar para o outro a autoridade moral, porque é uma conquista interna, interior, individual. Mas Jesus deu a eles essa autoridade assim, para assim fazer a parte deles, não é? Então, essa autoridade é sobre os espíritos impuros. O que seria espírito impuro? Nós vamos encontrar no Novo Testamento a palavra espírito impuro, né? A palavra impuro, também a palavra imundo, para designar essa expressão, espírito impuro. Seriam aqueles espíritos que estavam ainda na infância da humanidade. Aqueles espíritos foram criados como todos nós, simples e ignorantes, né? Mas eles teriam condições de também um dia alcançar o espírito puro. Se formos observarmos a escala espírita que Kardec nos traz no Livro dos Espíritos, ele traz lá 10 categorias, 10 classes de espíritos. E a 10ª classe é justamente os espíritos impuros. Porém, a primeira classe são os espíritos puros. Então, nós podemos sair da última classe para a primeira classe, dependendo do nosso esforço. Então Jesus oferecia ao pecador o arrependimento, a oportunidade para ele se reajustar perante a lei de Deus que for infringida. Então nós somos espíritos que às vezes nós pecamos contra a lei de Deus. Pecar significa errar o alvo. Então às vezes querendo fazer, né, a coisa certa, acabamos errando. E Deus então nos dá a oportunidade, né, de nós nos arrepender desses pecados. E ele fala que não são os sãos não necessitam de médicos, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos,
mas sim os pecadores ao arrependimento. Né? A cura, né? Nós vamos ver então que essa questão da autoridade, às vezes não funcionava. Por quê? Porque os apóstolos também eram pecadores também. Né? Os apóstolos também eram espíritos imperfeitos, mas que se esforçavam para obter a sua perfeição. Então, temos um caso que nós vamos relatar, que está em Marcos, capítulo 9, que fala da cura de um menino endemoniado. Nos conta a história de um homem que aproximou-se de Jesus e ajoelhou a seus pés, dizendo para Jesus: tenha piedade do meu filho, que é lunático, sofre muito. Às vezes cai no fogo, às vezes cai na água. E disse a ele: pedi aos seus discípulos que o expulsassem e não puderam. Expulsar aqui, no caso, que o menino estava acompanhado de um espírito impuro. Né? E os apóstolos, os discípulos, não conseguiram expulsar aquele demônio. E Jesus então disse assim: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? E aí, pedindo que levasse a ele a criança, ele tendo ameaçado o demônio, ele se retirou e a criança foi curada imediatamente. Logo mais, os apóstolos foram ter com Jesus em particular e perguntaram para ele, né, por que nós não podemos expulsar aquele demônio? E Jesus então responde: por causa da vossa incredulidade, falta de fé. E também ele diz também que essa caça de espíritos não sai de modo algum, salvo força da oração e do jejum. Aqui entendemos jejum. Aqui, não aquele jejum que a pessoa fica sem se alimentar, né? Às vezes a pessoa entra de jejum, fica 2, 3 dias sem alimentar, está de jejum. Não. O jejum aqui é a gente não cometer o mal, é a gente ter palavras dóceis, a gente está sempre, né, trazendo uma boa energia para perto de nós, eliminando de nós o sentido de raiva, de ódio, de egoísmo. Né? Isso é ser jejum. Como que eu posso ir conversar com um amigo no espírito, numa reunião mediúnica, se eu briguei no trânsito, se eu discuti com a minha esposa, se teve algum problema com a minha família? Né? Então o jejum é isso, a gente se poupar dessas mazelas nossas. Então Jesus falou que essa carta de espírito só com a oração e com o jejum. E também Mateus e o próprio Marcos, já no versículo seguinte, ele diz que Jesus recomendou-lhes que nada levasse para o caminho, a não ser um cajado apenas, e dizia: nem pão, nem alforge, nem dinheiro no bolso, mas que andassem calçados com sandálias e não levassem 2 túnicas. Túnica aqui nós podemos chamar de capas. Ou seja, Jesus era um espírito que tinha autoridade. E não era autoritário. Porque quem é autoritário manda. Quem tem autoridade recomenda. Então Jesus recomendou a eles. Nós temos o livre-arbítrio. E os espíritos que têm autoridade, eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Então ele recomendou que não levasse nada para o caminho. Ou seja, que o caminho que eles andavam ali era um caminho deserto, perigoso, podia ter assaltantes. Então era melhor que andasse despidos das coisas materiais para evitar, né, que pudessem sofrer um atentado ali. E disse para eles assim, que a não ser um cajado, ou seja, não leva nada com vocês, a não ser um cajado. O que é um cajado? Um cajado é aquele coisa de madeira que a pessoa segura, como a ideia andava com um cajado, né? Que é para sustentar, para poder se firmar, para se proteger. E serve às vezes até como uma arma para se defender. Então esse cajado, Deus não está falando do cajado de madeira, está falando de alguma coisa que a pessoa pudesse levar para se proteger, sustentar, que era o quê? A sua própria mensagem, o próprio evangelho. Não levar nem pão, nem alforje, nem dinheiro no cinto. Né? Não levar nada com eles, porque onde eles iam ter tudo isso. Então, aqui no livro Caminho, Verdade e Vida, mais uma vez Emmanuel vem nos trazer a mensagem no item 57, na lição 57, intitulada Dinheiro. Ele fala, aí ele vai citar aqui uma passagem de Paulo, na primeira epístola a Timóteo. Ele diz assim: porque o amor do dinheiro
é a raiz de toda espécie de males. Nessa cobiça, alguns se desviam da fé e se transpassam a si mesmos com muitas dores. Ou seja, o dinheiro, às vezes, o dinheiro é muito bom, é ótimo, mas às vezes nós não sabemos usar o dinheiro ainda, né? E aí nos traz muitas dores. E Emmanuel comenta esse trechinho, né, no livro Caminho, Verdade e Vida. Ele fala: o dinheiro não significa um mal. Todavia, o apóstolo dos gentios nos esclarece que o amor do dinheiro é a raiz de todas as espécies de males. O homem não pode ser condenado pelas suas expressões financeiras, mas sim pelo mau uso de semelhantes recursos materiais, porquanto é pela obsessão da posse que o orgulho e a ociosidade se instalam nas almas, compelindo-as dos desvios da luz eterna. Então o dinheiro é bom e ninguém é condenado porque tem dinheiro. A pessoa pode ser condenada pelo uso que faz do dinheiro, pelo mau uso, melhor dizendo, que a pessoa faz do dinheiro. Essa é a mensagem de Emmanuel aqui. E a questão da capa, da túnica, não levar duas túnicas. Então aqui também no livro Caminho, Verdade e Vida, nós vamos ter uma mensagem de Emmanuel titulado Capas. Então ele vai trazer um trechinho, né, de um texto de Marcos, capítulo 10, onde ele fala daquele cego Bartimeu. E quando Jesus ia saindo ali de Jericó, rumo a Jerusalém, tinha um cego na beira da estrada e ele gritava, né? Quando ele ficou sabendo que Jesus ia passando por ali com aquela multidão, ele gritava, né? Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim. E ele continuou gritando cada vez mais alto, e as pessoas que estavam ali se incomodaram com aquilo e mandaram que ele calasse a boca, ficasse calado, que estava atrapalhando a passagem de Jesus. Mas Jesus, vendo aquilo, mandou chamá-lo. E quando então chama, aí tem aqui o versículo de Mateus, de Marcos, que diz: e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E aqui, Emmanuel vai comentar esse trechinho e vai dizer assim: não residirá nesse ato precioso, símbolo, jogar a capa, ou seja, desfazer dos nossos bens materiais, para ter com Jesus, né? É o desprendimento. Então, aqui Emmanuel continua dizendo: as pessoas humanas exibem no mundo as capas mais diversas. Existem mantos de reis e de mendigos, né? São as capas. Entretanto, continua Emmanuel, se alguém deseja sinceramente a aproximação de Jesus para a recepção de benefícios douradouros, lance fora de si a capa do mundo transitório e apresente-se ao Senhor tal qual é. Então essa capa do mundo transitório são as nossas máscaras, né? São os nossos males. É como aquele jovem que aproximou de Jesus, ele mandou que fosse, vendesse tudo que tinha, desse aos pobres, e ele, naquele momento, não estava preparado para isso, né? É o nosso desapego aos bens materiais. Mas continuando a nossa lição de hoje, mais à frente, no capítulo 6, versículos 10 a 11, o Marcos vai dizer: e dizia-lhes, Jesus dizia-lhes: onde quer que entreis numa casa, nela permanecei até vos retirardes do lugar. E se algum lugar não vos receber, nem vos quiser ouvir, ao partir de lá, sacudi o pó de debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Essa mensagem também aqui é muito profunda, né? Às vezes a gente quer passar a mensagem, as pessoas não estão ainda querendo ouvir, né? Então aqui Kardec vai comentar e vai dizer o seguinte, né? Que chegará a vez deles, quando estiverem dominados pela opinião geral e ouvirem a mesma coisa incessantemente repetida à sua volta. Ou seja, a mensagem evangélica tem que ser sempre repetida até nós conseguir assimilá-la. Sacudiu o pó debaixo das sandálias. Aí nós temos uma lição também de Chico Xavier, no Espírito, pelo Espírito Emmanuel, onde ele vai dizer que o ensinamento, porém, é mais profundo. Recomenda a extinção do fermento doentio. Sacudir o pó dos pés é não conservar qualquer mágoa ou qualquer detrito nas bases da vida,
em face da ignorância e da perversidade que se manifesta no caminho de nossas experiências. Né? Então ele fala que se alguém recebeu a boa vontade, né, nem percebeu a boa intenção, para que perde tempo em sentenças acusatórias? Se essa pessoa não aceitou o que você foi falar para ele, vai à frente. Né? Tem aqueles que irão aceitar no momento certo. E dizia aqui, para finalizar, né, que os Espíritos recebeu a autoridade de Jesus para expulsar os demônios, né, e curar muitos enfermos ungindo com óleo. Expulsar os demônios significa, demônio aqui, na palavra demônio, aqui na verdade, ela vem da palavra daimon, que não tinha naquela época o mesmo sentido que tem hoje. Daimon significava espíritos. Então tinha os espíritos bons, que eram os deuses daquela época, e tinha os espíritos realmente maus, que eram verdadeiros demônios. Né? Então hoje nós temos uma visão diferente. Para nós, segundo aí o nosso sistema da Igreja Católica, é que os demônios são aqueles espíritos infelizes, né, que tentam nos atrapalhar. Então não designava exclusivamente seres malfazejos, mas todos os espíritos em geral, dentre os quais se destacavam os espíritos superiores, chamados deuses, e os menos elevados, ou demônios, provavelmente ditos, que comunicavam diretamente com os homens. Então, Kardec fala o seguinte, né, que se você colocar no lugar a palavra demônio, a palavra espírito, nós temos então a doutrina espírita. E se colocar no lugar da palavra anjo, né, a palavra Teresa, a doutrina cristã. Então é só uma questão de palavras. Então foram essas as orientações que Jesus deu para seus discípulos e que eles cumpriram na íntegra, mas não, mesmo assim não foram poupados, né? Mas a mensagem chegou até os nossos dias de hoje. E é tanto nós estamos aqui falando sobre isso, né? Então que Jesus nos abençoe, nos proteja. Agradecemos aqui a todos por estar conosco mais essa vez. E Deus nos ampare hoje, agora e sempre. Que assim seja.